Eu lembro exatamente do dia que eu acordei aqui onde eu moro hoje pela primeira vez depois de finalmente ter saído de São Paulo. Dia e poucas ideias. Cê tá maluco. Caraca, é só agradecer, velho. O universo é muito bom com a gente. Muito bom com a gente. E a gente fica inventando problema. Eu já tava nesse sítio. Daqui da minha janela dá pra ver uma beiradinha do mar. Eu tô praticamente no meio da Mata Atlântica. Hoje eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Isso foi há 2 anos atrás, eu já tava vivendo o que eu sempre sonhei. Mas por dentro, eu tava com praticamente a mesma ansiedade da época do banco. Era como se eu tivesse trazido a minha gaiolinha comigo. E o pior, foi eu mesmo que construí essa gaiola ao longo dos anos, ao longo de toda a minha carreira, achando que tava fazendo certo, fazendo o que tinha que ser feito. Tem uma ideia que vendem pra gente desde sempre. Quando você pedir demissão, mudar da cidade, ganhar mais dinheiro, aí sim você vai ser livre. Mas a real é que essa liberdade externa, que às vezes a gente acredita sem paz interna, não vai funcionar direito. Se parar pra pensar, a gente tem uma vida muito boa comparando com a maioria das pessoas, mas mesmo assim, a gente ainda carrega uma agonia no peito, não é? Eu lido exatamente com isso. Você sai do escritório, mas continua olhando pro celular, porque seu chefe pode te mandar mensagem a qualquer momento. Vai viajar, vai pra praia, mas leva com você uma culpa de não estar produzindo, de não estar dando certo, às vezes, como você acha que deveria, porque não tá cumprindo uma rotininha das 9 às 5 no escritório. Larga tudo, mas continua com a mente nesse modo cobrança. Não é porque às vezes você conseguiu mudar de emprego, que você conseguiu mudar de cidade, sua cabeça vai tirar férias ou você vai conseguir resolver todas essas suas angústias. Se essa reflexão já tá tocando em você até aqui, deixa o like. Pode até parecer besteira, mas pra mim é como um sinal de que esse conteúdo tá fazendo sentido pra você e o YouTube vai entregar ele pra muito mais gente que talvez também precise. Já morando aqui, eu lembro que eu tava numa terça-feira com tempo pra fazer tudo o que eu precisava fazer e mesmo assim eu tava ansioso, tava irritado, com aquela sensação de que eu devia estar produzindo, devia estar fazendo mais alguma coisa. E uma coisa que ficou martelando na minha cabeça foi: será que eu tô me enganando? Eu não tenho mais chefe. Eu tô morando no lugar que eu sempre sonhei, mas naquele momento que eu me liguei disso, eu ainda tava me sentindo preso num ritmo mental que eu mesmo alimentei minha vida inteira. Aquela lógica de tem que, não tá bom o suficiente, não pode parar, tem que fazer mais. Olha que eu já tava bem mais tranquilo financeiramente, morando na Bahia, com tempo para cuidar da minha saúde mental, que foi esse meu propósito de vir para cá, né? Cuidar da minha ansiedade, com liberdade geográfica, porque eu já estava trabalhando 100% online e dava para morar, continuo podendo, né? Morar onde eu quiser. Mas nada disso servia se por dentro ainda estava carregando aquela sensação de insuficiência. Foi foda perceber isso, que a raiz do problema era bem mais profunda. Aproveita para se inscrever aqui no canal, todo dia tem vídeo novo falando disso e principalmente de liberdade financeira. Uma galera vivendo esse mesmíssimo dilema. Muda de vida, mas continua angustiada. Pesquisando, eu descobri um nome bonito para isso, que é burnout invisível. Você já não tá mais naquele emprego tóxico, mas seu corpo e sua mente ainda estão num estado de alerta, de exaustão. É um efeito colateral depois de tantos anos nessa cultura de cobrança, produtividade, de entregar muito mais do que te pedem e não ser reconhecido por isso. Quando a gente fala de síndrome de impostor, o buraco é bem mais embaixo. Não é só achar que não merece as coisas, é se cobrar mais justamente quando as coisas começam a dar certo. Ter medo de relaxar por um momento e o castelo desmoronar. Olha esse dado, o Brasil é o 2º país com mais casos de burnout do mundo. Tem um estudo que fala que até 80% das pessoas já sofreram com burnout em algum momento, que sente aquela sensação de não mereço, mesmo com tudo indo bem. Outra coisa que contribui muito para essa sensação é a comparação. Antes mesmo de mudar de vida, lembro que teve uma época que eu estava ganhando bem, crescendo profissionalmente, mas era só alguém do meu círculo social postar um sucesso maior do que o meu, uma promoção, uma viagem, sei lá, um carro novo, que eu já sentia que estava ficando para trás. Isso não para quando você muda de um lugar para o outro, sai do emprego e vai para o outro. Você pode até morar isolado num sítio, começar a fazer outra coisa, largar tudo, e mesmo assim, você vai abrir o Instagram e ver alguém que às vezes até largou tudo e parece estar fazendo isso melhor do que você. E aí, às vezes a gente começa a pensar, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo tão bem quanto eu deveria? Será que eu tô fazendo errado? E daí, meu brother, para entrar numa espiral de pensamento negativo
achando que tudo vai dar errado, é um pulo. E por trás disso tudo, às vezes também tem, eu pesquisei, a mentalidade de escassez. Sabe quando você até tem um dinheiro guardado, tá tudo relativamente bem, mas você ainda sente que não tem o suficiente, que se você parar por um segundo, você vai perder tudo. Isso tem nome e não necessariamente tem a ver com quanto dinheiro você tem. O medo constante de faltar que faz a gente viver num estado de alerta o tempo todo. Mesmo com tudo sob controle, a gente acaba vivendo como se estivesse passando perrengue. No fim das contas, o nome disso é ansiedade, meu brother. Ansiedade é medo do futuro e talvez o maior medo de todos é o medo de fracassar. Não é só o medo de perder as coisas, de perder tudo. É o medo de depois vir alguém falar, alguém que sempre te apoiou, entre aspas, e falar, pô, te avisei. Medo de que a gente tem internamente de se alguma coisa der errado, as pessoas, o que vão pensar de nós, né? Se vão rir da gente. Você pode mudar de trabalho, pode morar na praia, ter sua empresa e mesmo assim continuar sentindo que precisa provar alguma coisa todo dia. Hoje eu acho que tá realmente livre é quando você consegue se ouvir, é quando você consegue descansar, botar a cabeça no travesseiro e descansar, fazer uma pausa do trabalho sem culpa, fazer menos quando você não tá num dia bom, sem achar que você tá ficando pra trás ou que tá devendo alguma coisa pra alguém. Às vezes até fala não quando te pedem alguma coisa que você não quer fazer e sem ter medo de decepcionar todo mundo. É lógico que não é simples, né, velho? Eu mesmo ainda vacilo nesse tipo de coisa, mas toda vez que eu desacelero de propósito ou escolho não responder uma mensagem na hora ou deixo de postar alguma coisa pra não virar escravo do algoritmo, né? Porque causa ansiedade pra caramba as redes sociais, eu sinto que eu tô ganhando um pedacinho da minha saúde mental de volta. Liberdade não é um lugar que você chega. Eu acho que é mais como você encara a vida todo santo dia, como você lida com as suas escolhas, com seus limites, com a cobrança que a gente tem da gente mesmo. E no meu caso, eu percebi que eu não me senti livre quando eu mudei de trabalho, eu mudei de cidade. Foi quando eu comecei a me entender um pouquinho mais, me encontrar, que as coisas começaram a fazer mais sentido e aí sim eu fui ficando menos ansioso com isso. E principalmente é quando você consegue parar de viver para agradar o olhar dos outros. Nem dos seus pais, nem do seu chefe, nem dos seus seguidores, só seu. Responde uma coisa aqui nos comentários, você já viveu alguma coisa assim? Você já sentiu que apesar de ter mudado um monte de coisa, ainda não era o suficiente? Sua história pode ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. Comenta aí. Eu acho que tem uma hora que a gente entende que só mudar as coisas por fora não adianta. Precisa mexer na raiz do problema. Mas por onde começar? Como sair desse ciclo de cobrança interna, de comparação, de autossabotagem? É disso que a gente vai falar no próximo episódio. Eu vou te mostrar o que me ajudou a começar de verdade a fazer essa mudança mais profunda. Quanto isso, se você está no momento de repensar sua relação com o trabalho, o próximo passo pode ser organizar seu dinheiro. Nesse vídeo aqui, eu te mostro onde investir com segurança. Eu mostrei se vale a pena ter conta na corretora Rico. E nesse outro de baixo, a gente conversa os motivos de, pela primeira vez, ter mais gente preferindo trabalhar por conta e ter o próprio negócio do que ter a previsibilidade do CLT. Escolhe um e bora junto.